140 árvores. Em um evento pela PUC-Rio e ECOA PUC-Rio, na série Créditos de Carbono e ESG, Niro Iguchi trouxe um exemplo de compensação de carbono que vale a pena refletir. Niro Iguchi é engenheiro florestal e trabalha na Amazônia há 42 anos. Tem uma ampla experiência científica no trato das questões do meio ambiente. Niro, em uma viagem aérea, fez alguns cálculos e trouxe para nós. Mas ele vai, antes disso, vai fazer uma apresentação e depois a gente parte, então, para um debate, uma conversa animada. Niro, boa tarde, prazer em te ver. Boa tarde. Igualmente. Se você quiser começar com a tua apresentação, fique à vontade. Tá. Bem, depois da provocação, viu, Cavanha, claro que eu fui colocar os cálculos na ponta do lápis, né? E é um pouquinho diferente das 140 árvores, né? Subiu um pouco mais, tá? Mas, de qualquer maneira, eu até coloquei nesse título aqui, mitigando os efeitos das emissões de gás de efeito estufa via remoções promovidas por árvores, tá? Então, esse é o título, e vou mostrar de onde saiu essa inspiração para escrever exclusivamente a partir da sua provocação. É uma apresentação inédita, né? Nunca tinha feito isso antes. Então, começa. Espera aqui. Deixa eu ver como é que muda o slide agora. Tá aqui. Então, a minha inspiração foi justamente um e-mail que eu recebi de uma companhia aérea, que, se você olhar aqui, eu tirei o nome da companhia aérea, tá? E ela me convidando a compensar o carbono que eu poderia emitir via uma viagem, qualquer viagem, né? Então, aqui ela diz aqui embaixo, você consegue ver o apontador, não? Consigo. Então, diz que essa empresa lançou uma rota de carbono neutro, né? Então, ela coloca isso para mim, né? E aí sugere que entre nesse link aqui para acessar a calculadora, para ver quanto eu emitiria na viagem. Aqui, né, nesse link, então, calcular minhas emissões. Aí, eu vou calcular minhas emissões e eu simulei a partir de uma viagem que eu estou fazendo, não concluí a minha viagem ainda, que é Manaus-Chapecó, passando por Campinas, com escala em Campinas, tanto ida e volta. E aí eu entro na calculadora, né? E quando eu completo esse processo, eles me dão esse cálculo de quantidade total, tonelada de CO2 emitida por essa minha viagem, que é de 0,624 toneladas de CO2, o que corresponde, naturalmente, a 624 quilos de carbono de CO2 equivalente. E aí, né, vem esse recado. Sua emissão foi de 0,62 toneladas de CO2, e que corresponde a R$ 27,16, né? E aqui você tem clicar para compensar isso aí. Então, você clica, você coloca o teu cartão de crédito, você compensa. Você fica livre do peso da consciência pelos 624 quilos de CO2, né? Aí, até para manter a originalidade, o teor original dessa conversa, né? Então, esses cálculos, como você pode ver aqui, eu fiz para essa apresentação no dia 27/4. Mas eu recebi e respondi no mesmo dia para a empresa, no dia 23, né? Foi quando eu dei aquele cálculo de 140 para você, né? E aí eu escrevi dizendo, olha, meu nome é Niro Iguchi, procura no Google, não sei o quê, e trabalho desde 1987 com carbono da floresta, né? Aí simulei a emissão, tal, Manaus-Chapecó, Manaus, tal, e a emissão é igual a 642 quilos, não é 624, na primeira vez, não sei por quê, deu 642 quilos.
E o valor para compensar isso aí seria R$ 29,00. E no real, na última estimativa, foi R$ 27,00. Agora, o que eu digo aqui? A pergunta: como vocês vão compensar a minha emissão com R$ 29,00? Muito difícil, talvez impossível. Tá? Aguardo o retorno. Não tive retorno. Tá? Isso foi colocado para a empresa. Bom, agora eu vou mostrar para você por que eu acho que é pouco provável. Então, começa por aqui. Né? Então, eu fiz uma avaliação de espécies plantadas, são 19 espécies amazônicas plantadas. Então, aqui, um plantio de 15 anos. Então, quando eu tenho diâmetro dessas áreas, eu tenho um incremento médio anual dessas áreas. Né? Eu consigo estimar a massa, já vou dizer como eu cheguei a isso, o carbono e o CO2. Tá? Então, eu tenho aqui a média do aumento em diâmetro, que a média dessas 19 espécies é de 0,91 centímetros, né, por ano. Isso que cresce em média. E aqui, a média de acumulação, de sequestro de carbono ou de remoção de CO2 da atmosfera é 2,7 quilos de CO2 equivalentes, o que daria, né, pelo intervalo de confiança, um mínimo de 1,725 e máximo de 3,694 quilos por ano. Tá? Bom, então, se eu tenho aqui, a minha média, então, é 2,709, mais ou menos 0,984, intervalo de confiança de 95%. Então, eu tenho aqui a mínima de 1,725 e 3,694. Se eu utilizar a minha estimativa máxima provável, né, e eu emitir 624 quilos, e cada árvore dessa consegue tirar da atmosfera 3,694 quilos, eu vou aqui 168 mil. Né? Então, essa é a minha conta atual, baseada nessa pesquisa nova. Agora, 168 multas. Eu diria que R$27,00 você não compra uma multa. Porque, além de comprar, você tem que plantar. E plantar e manter essa área. E eu duvido que a gente consiga manter essa multa viva até o final do ano para compensar a minha emissão por R$27,00. Uma multa. Nós vamos precisar, na realidade, de 168 multas. Bom, agora eu vou contar também como eu cheguei, como eu fiz essas coisas. Né? Então, veja bem, para fazer biomassa fresca de árvores, né, incluindo raízes, a gente já derrubou 502 árvores. Né? 502 árvores que nós pesamos com tudo, inclusive com as raízes. Né? E aqui, os teores de água em cada uma dessas árvores. Então, a gente ponderou aqui pela contribuição de cada parte. Tá? Né? Olha esse detalhe. Né? Nós utilizamos 774 amostras. Né? O tronco contribui com 58% e tem 38,8% de água. Então, fazendo para galho grosso, galho fino, folha, raiz fina, raiz grossa, ponderando todos aqui com base na sua contribuição, essa é a quantidade de água que nós temos numa árvore. Então, é a média e a sua margem de erro. E é muito baixa a margem de erro. É muito constante isso daqui. O mesmo eu fiz para o carbono. Só que o carbono é mais constante ainda. Eu fiz apenas para o tronco, raiz grossa, raiz fina. Então, a média ponderada é de 48,5%. Então, em resumo, eu poderia dizer para você, de uma árvore viva em pé, 40% é água e 30% é carbono. Bom, fizemos também isso para a regeneração natural. Tá? Essas 3 categorias, as 4 categorias de regeneração natural,
altura total entre 30 centímetros a 50 centímetros, altura total entre 50 e 100, entre 100 e 200 e acima de 200 centímetros, acima de 2 metros, né? E com diâmetro abaixo de 5 centímetros. Tá? Então, nós fizemos tudo isso para essas árvores também. Aqui você vê que nós fizemos para 539 mudas, né? na floresta. E aqui também nós fizemos o carbono, o teor de carbono na regeneração natural. Então, esse é o valor médio do carbono, 45,38%. Muito bem. Depois disso tudo, a gente saiu até para fazer uma conexão entre plantio e floresta não perturbada, certo? São as florestas maduras aqui na Amazônia. Então, veja bem, com base nisso, com essas equações, a gente saiu medindo, estimando o carbono das florestas da Amazônia, né? Então, aqui nós instalamos 2.500 parcelas, né? E chegamos a esse número. A estimativa média de carbono da floresta por hectare é de 159,8, mais ou menos 9,2 toneladas de carbono por hectare. Tá? Essa é a estimativa. Nós temos aqui essa margem de erro de 9,2. Então, o que nós temos aqui, resumindo, 159,8, mais ou menos 9,2. Né? O que... Espera que... Parou de funcionar meu mouse. Bom, então, veja bem, o que nós temos aqui se você tira, né, 159 menos 9,2, a mínima de 150,6 toneladas de carbono por hectare e a máxima de 169 toneladas de carbono por hectare. Agora, lembre-se que a gente calcula carbono, mas sempre a métrica utilizada, né, a referência utilizada para fazer emissões ou a própria remoção é com relação ao CO2, né, o dióxido de carbono. Então, é um gás que é um gás combinado, carbono e 2 moléculas de oxigênio. Eu fiz aqui, até para a gente revisar, a massa atômica do carbono, a massa atômica do oxigênio, que a massa atômica do carbono é 12, aproximadamente 12, e do oxigênio igual a 16. E para ter CO2, você precisa de 12, uma molécula de carbono e 2 moléculas de CO2. Isso dá, então, 44. Tá? E, em geral, a gente transforma, então, carbono para dióxido de carbono, CO2. Tá? Aí, nesse caso, você tem uma constante aí, que nada mais é do que 44 dividido por 12, né? 44, que é o peso do gás CO2, né? Dividido por 12, que é o peso do carbono sozinho. Então, nós temos essa constante. Então, quando eu falo 150,6 é estimativa mínima de carbono, você multiplicando por 3,6667, você, então, tem a estimativa em CO2. É o que eu fiz aqui. Né? Então, os estoques médios de CO2 das florestas maduras da Amazônia, o estoque médio é 586, mais ou menos 34 toneladas de CO2 equivalente por hectare. A mínima igual a 552 e a máxima 620. Então, se você utilizar a estimativa máxima provável aqui, eu estou colocando para cima, né? Um hectare de floresta é capaz de mitigar uma viagem como a minha, essa, Manaus, Chapecó, passando por Campinas, tá? De 940 passageiros. Tá certo? Agora, isso daqui, eu estou falando de uma floresta madura. Então, neste caso aqui, não existe adicionalidade, porque a floresta já estava, tá certo? Então, você precisa trabalhar com adicionalidade. Tem projeto de carbono, nada que não existir adicionalidade causada pelo ser humano, não conta.
Porque nós não fizemos nada para ter essa floresta. Quando você planta, você tem uma adicionalidade natural do esforço do ser humano para plantar. Mas nesse caso, não. Mas você pode usar isso como uma referência também. Tá? Então, você tem duas opções nesse caso. Você neutralizar o seu carbono via plantio ou neutralizar o seu carbono protegendo a floresta madura que tem no Brasil, seja da Amazônia ou de qualquer bioma. Então, aqui, só para você ter uma ideia, um artigo que a gente publicou em 2002, que publicou em 2002, a gente concluiu que o incremento médio anual em diâmetro é 1,64 milímetros. Esse é o crescimento em diâmetro. 1,64, em média, né? Por ano. Ou seja, você leva quase 8 anos para crescer 1 centímetro. Tá? Isso no caso de uma floresta primária. Aqui está esse resultado, publicado numa revista de certo valor de impacto, que é a Forest Quality and Management. Né? Então, só para comparar, o incremento médio anual em diâmetro. A plantada cresce em torno de 9,1 milímetros e a nativa 1,64 milímetros. Então, é muito grande essa diferença. Mas, claro que nós temos muitas florestas preservadas ainda na Amazônia. Então, pelo volume de áreas disponíveis, talvez seja muito mais negócio você investir na proteção dessas florestas para mitigar as emissões. Né? Então, veja bem, o que me ocorre de tudo isso é o seguinte aqui para a gente encerrar essa nossa conversa. Né? Então, eu tirei do Google, não sou eu que estou falando isso, mas eu lembrei desse detalhe do Google. O tempo da indulgência, o tempo que a Igreja Católica vendia indulgência, né? Especialmente para os filhos. Quer dizer, aqui, durante a Idade Média, a Igreja Católica tinha um enorme poder político e econômico. Nessa época, a Igreja também ficou conhecida pela venda de indulgência, ou seja, concediu o perdão divino para qualquer pessoa que pagasse por isso. Quer dizer, o cara pegava e a Igreja Católica vendia a indulgência e o cara saía aliviado. Bom, não sei se com peso ou sem peso na consciência. Você percebe que esse tipo, né, de compensação e tudo mais me remete à Idade Média. Né? Por quê? Uma relação naquela época, não sei do que eles tinham medo, só do pecado em si, e hoje em dia me parece que a mudança do clima passa a ser também uma coisa que mete muito medo nas pessoas. Tá? Aí eu estou vendendo essa tipo, uma aliviada na consciência da pessoa. Então, eu fico preocupado realmente com isso. Isso não resolverá o problema. O problema da mudança do clima, o problema do excesso de gás de efeito estufa é muito mais sério do que a gente imagina. Então, não adianta você, principalmente com R$ 27, você pode aliviar a consciência de que não entende. Tá certo? Que não faz a menor ideia. Mas ele vai pensar assim, eu pelo menos compensei as minhas emissões, os meus 624 quilos de CO2, tá? Mas isso não ajudará esse planeta, tá certo? Ele pode ter consciência livre e o planeta vai continuar tendo problema com excesso de gás de efeito estufa na atmosfera. Então, eu acho que a gente tem que se concentrar, como eu coloquei da vez anterior, nós temos métodos para fazer isso e nós temos que concentrar nesses métodos. Isso é muito sério, principalmente, né, até envolvendo uma questão moral e ética. Por exemplo, no caso da floresta amazônica, nós não fizemos nada para ter aquilo. Como é que eu vou vender aquilo? Né? Quer dizer, é como um salvo-conduto para outros países continuar emitindo e poluindo esse planeta, né? Sem pensar nas próximas gerações. Então, era isso que eu trouxe para vocês, até deixar aqui. Eu criei um canal no YouTube, que é o LMF Dígito Ímpar,
E eu ando publicando essas coisas nesse meu canal. Eu faço um vídeo e eu ando publicando também no meu canal. Então é isso, Cavani. Agora... Excelente, excelente. Canal no YouTube, LMF, tracinho, enfim, IMPA. Tá legal. IMPA. Ótimo. Depois a gente vai colocar o link. Se me passa o link, eu coloco junto. Agora, eu tenho uma série de questões que eu queria aproveitar para conversar com você, Niro Iguchi. Primeiro, o seguinte, quer dizer, o querosene de aviação, querosene de... Podemos interromper aqui para ficarmos, tirar o... Pode. Tá, por favor, se você conseguir. Aí a gente... Pronto, excelente. O querosene de aviação, como é um dos derivados mais leve que a gasolina, que o diesel, né? Ele deve ter componentes também de metano, inclusive, né? Então, nessa emissão, você considera o metano também? Não, sabe o que é? Quem calculou isso, né? Quem calculou isso? Agora, é importante dizer o seguinte, tanto o metano como o CO2 são derivados de carbono, tá? São dois derivados de carbono. Quando a gente fala CO2 equivalente, isso implica que pode ser o CO2, porque isso está relacionado, cada gás está relacionado com o potencial de aquecimento, tá? Por exemplo, se eu consumir 1 tonelada de CO2 e 1 tonelada de metano, para eu colocar isso como CO2 equivalente, eu tenho que considerar o potencial de aquecimento do metano. E o potencial de aquecimento do metano é 21 vezes maior do que o CO2. Então, se eu tiver 1 tonelada de CO2, 1 tonelada de metano, eu estou falando de 22 toneladas equivalentes de CO2. Tá? Então, eu espero que na calculadora esteja considerado o potencial. Outra questão que me chamou a atenção, você falou dos países ricos, né, que poluíram durante X anos e agora a gente está pagando o preço no Brasil. E o Brasil é um país, entre aspas, até razoavelmente limpo, tem uma série de problemas. Com certeza. Né? Nós temos a hidroelétrica, nós temos o etanol, que a gente começou sem nenhuma pressão, o biodiesel, claro, com vários contratempos nisso, tem as questões da competição com o alimento, enfim. Mas o Brasil... E agora a gente está sendo pressionado a pagar um preço igual aos países desenvolvidos que poluem 500 vezes mais que a gente. Como é que você vê isso, Iro? Não, veja o seguinte, né? No protocolo de Kyoto, o Brasil não foi considerado um país com obrigações de redução de emissões. Tá? O Brasil ficou fora, porque realmente o Brasil não era nada em 1860, na segunda etapa da Revolução Industrial. O Brasil começou assim, consumir, emitir, eu diria, a partir da década de 50, 1950, 1960. Então, é muito recente. Né? Ao contrário, tem países, principalmente do leste europeu, que poluíram muito naquela época. Né? E hoje não existe mais. São países muito pobres. Mas eles têm obrigações. Nós não. Agora, o que aconteceu? Para não excluir os países em desenvolvimento, como o Brasil, nesses mecanismos foram criados um mecanismo de flexibilização para incluir esses países. Né? E aí, esse mecanismo de flexibilização seria o comércio, né? Dos créditos de carbono. Os créditos de carbono surgiram para os países em desenvolvimento a partir de projetos, né? Principalmente com silvicultura, né? E floresta. Mas eu diria que o IPCC é muito rigoroso. O IPCC, os métodos do IPCC são extremamente rigorosos, né? Definidos assim, com muito rigor, e considerando esse lado ético e moral. Tá? Tanto que, por muito tempo, as florestas primárias ou as florestas nativas não foram incluídas nesse processo. Né? Agora que começa a ser incluído nesse mecanismo do REDD. Mas esse mecanismo do REDD, você tem uma das adicionalidades tem a ver com, não só com a parte de sequestro de carbono, remoção do carbono da atmosfera, mas também com o desenvolvimento
sustentável da região onde esse projeto está sendo executado. Então, é muito mais complexo. Mas é simples. Só para te dar um número, não existe um projeto de carbono oficial na Amazônia. Agora, por que não tem? Porque não é fácil. Agora, o que tem muito é no mercado livre. Né? O mercado livre tende a copiar as regras do mercado oficial, mas não com rigor. Fala que está utilizando, mas não com o mesmo rigor que seria sob o protocolo de Kyoto ou em qualquer desdobramento disso aí. Entendi. Quer dizer, para remeter ao título da nossa conversa, que foi aquela motivação da gravação na PUC, eu te pergunto o seguinte: quer dizer que nós precisamos de 1.000 árvores fazendo fotossíntese para compensar a viagem do Hiro Iguchi da Amazônia para Santa Catarina e volta, para compensar essa parcela de contribuição dele na emissão desse voo, é isso? Não, são 168 árvores. Né? Na ponta do lado, plantar 168 árvores. Tá? Eu preciso plantar 168 árvores. Isso com base nos dados de pesquisa, né? de crescimento dessas plantas. Tá certo. O que era o 900? O que era o 960? O que eu disse é o seguinte: agora, uma floresta nativa primária, ela tem, por hectare, ela tem CO2 equivalente para mitigar de 940 pessoas, passageiros como eu. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Então, no caso de plantio, seriam necessárias 168 árvores para fazer a fotossíntese, compensando a parcela de contribuição só de uma viagem minha. Né? E qualquer pessoa pode tentar fazer conta, vai comprar uma muda. Quanto custa uma muda? Né? Agora, aquele cálculo de dinheiro que você pediu para a companhia aérea te retornar, não retornaram, mas é absolutamente sem sentido aquele valor de 20 e poucos reais. É o que eu digo. Eu preciso de 160, na ponta do lápis, 160. Né? Eu compro mal uma muda. Posso até comprar uma muda ou 2, 3 mudas, mas plantar é outra história. Né? Então, agora, você imagina que quantos passageiros circulam pelo Brasil? Uau. Né? Em 2019, foram quase 120 milhões de passageiros. Bota aí, em vez de 27, R$20 para mitigar ou neutralizar o carbono de um desses passageiros. 20 são bilhões de reais. Agora, esse dinheiro, se fosse para a floresta, fosse para plantar floresta, seria até interessante, mas não acredito que volte para a floresta e nem para... Entendeu? E eu acho também que, por exemplo, eu falei para você que 1 hectare de floresta nativa, matura, lá na Amazônia, ela tem o potencial de mitigar de 940 pessoas. Mas não é assim. Agora você tem que ter adicionalidade nisso. Você tem que ter um projeto. Não é só mitigar. Né? Você tem que proteger aquilo, né? E garantir que aquilo fique para sempre. Certo. Sequestrando. Entendeu? E eu acho que é muito difícil fazer isso com R$27 por pessoa. Por pessoa. Não vai conseguir nunca. Excelente, Hiro Iguchi, excelente. E não deixem de visitar o canal do Iguchi. Eu vou colocar isso. E, por favor, comentem. A gente está ao vivo no Facebook, né? Comentem à vontade. E depois o Niro eu consigo passar para ele também entrar lá e responder as coisas que precisar. Então, um prazer enorme, Hiro Iguchi. Muitíssimo obrigado por essa conversa. E breve teremos também o vídeo que nós gravamos aquele dia lá na PUC Rio. Né? Ok. Muito grato. Olha, eu que te agradeço de verdade, porque daquela nossa conversa, por incrível que pareça, você é um dos poucos que prestou atenção no que eu estava falando, e que
remeteu para essa provocação, né? E eu preparei essa apresentação, eu tentei me balizar com os dados que eu tenho, os mais assim verdadeiros possível, sabe? Então não estou chutando. E qualquer um que queira me desmentir, está ali, os dados estão ali. Fazemos um debate. Desminta. Faço questão que me desminta, porque a ciência é feita disso, né? Com certeza. Um publica, o outro vem e desmente. Sim. Claro. Eu gostaria que a nossa ciência avançasse, né, em direção à solução do problema que nós temos sobre as emissões, né, e que fosse avançando. Agora, está aí, né? De certa maneira, agradeço a vocês justamente por ter dado essa oportunidade para eu colocar a minha cara a tapa, né? Excelente. Fica à vontade. Excelente. E se tiver réplica, a gente volta, eu te convido e a gente faz uma outra conversa. Tá bom. Muito obrigado. Tá bom. Grande abraço a você. Nada. Obrigado. Tá. Obrigado. Tchau. Obrigado. Tchau.